Minha mãe me expulsou de casa e mandou essa mensagem. Aparentemente, o banco havia entrado em contato com meus pais informando que as parcelas do financiamento não estavam sendo pagas e que o processo de execução da dívida seria iniciado em breve se a situação não fosse regularizada. O advogado tentou ser diplomático. Disse que certamente havia algum mal-entendido, que problemas familiares podiam ser resolvidos com diálogo. Eu ouvi tudo com calma e respondi que não havia mal-entendido nenhum. Eu havia sido informada que não fazia mais parte da família, então não tinha mais responsabilidade sobre as contas da família. Era simples assim. O advogado ficou visivelmente desconfortável. Disse que compreendia que houvesse algumas tensões familiares, mas que a questão do financiamento era séria e podia resultar na perda da casa. Respondi que compreendia perfeitamente a seriedade da situação e que era exatamente por isso que eles deviam ter pensado melhor antes de me expulsar da família. Desliguei o telefone e bloqueei o número do advogado. Não ia ser chantageada emocionalmente por gente que havia me usado e descartado. Se eles queriam resolver a situação da casa, que resolvessem sem mim. Afinal, eu não fazia mais parte da família, lembram? No mesmo dia, começaram a chegar as mensagens. Meu número estava bloqueado, mas aparentemente eles descobriram outras formas de entrar em contato comigo. Mensagens no WhatsApp de números que eu não conhecia, e-mails de contas que nunca tinha visto, mensagens no Instagram e Facebook. Todas seguiam o mesmo padrão. Tentavam me convencer de que eu estava sendo imatura, que estava prejudicando a família toda por causa de uma briga boba, que eu era melhor do que isso. Algumas eram mais diretas, falando sobre a gravidade da situação financeira e pedindo para eu ter um coração. Outras eram mais manipuladoras, tentando jogar culpa em mim pela possível perda da casa. O que mais me chamou a atenção foi que nenhuma das mensagens continha um pedido de desculpas. Nenhuma reconhecia que eu havia sido enganada e maltratada. Nenhuma admitia que a situação tinha sido injusta comigo. Todas partiam do pressuposto de que eu estava errada por ter cancelado os pagamentos e que eu deveria voltar atrás na minha decisão para salvar a família. Durante alguns dias, eu simplesmente ignorei todas as tentativas de contato. Estava ocupada demais processando meus próprios sentimentos e reorganizando minha vida para dar atenção para quem havia me tratado como lixo. Mas confesso que uma parte de mim estava curiosa para ver até onde eles iam chegar na tentativa de me convencer a voltar a pagar as parcelas. Foi numa tarde de sexta-feira que decidi fazer algo que nunca tinha feito antes: expor publicamente o que havia acontecido. Durante anos, eu havia mantido os problemas da família em privado, sempre protegendo a imagem de todos, sempre sendo discreta sobre as dificuldades e conflitos. Mas agora eu não devia mais lealdade para ninguém. Criei um post longo nas minhas redes sociais contando toda a história. Não usei nomes, mas deixei bem claro quem era quem na situação. Contei sobre os 18 meses pagando o financiamento, sobre as mentiras que descobri, sobre como minha irmã estava se passando por heroína às minhas custas, sobre como fui expulsa da família justamente quando confrontei a situação. Mas o mais importante, anexei as provas. Prints dos extratos bancários mostrando os pagamentos mensais ao banco. Prints das postagens da minha irmã nas redes sociais onde ela se vangloriava de estar ajudando a família. Screenshots de algumas das mensagens que eu havia recebido tentando me convencer a voltar a pagar as parcelas. A repercussão foi imediata e muito maior do que eu imaginava. Amigos que eu não falava há anos apareceram para demonstrar apoio. Colegas de trabalho que nem sabiam da minha situação familiar ficaram chocados com a história. Parentes distantes que eu quase não tinha contato começaram a comentar e compartilhar o post. Mas o mais interessante foram os comentários de pessoas que conheciam minha família. Vários amigos em comum começaram a contar suas próprias experiências, com meus pais e minha irmã. Histórias de empréstimos que nunca foram pagos de volta, favores que nunca foram retribuídos, situações onde minha família havia se aproveitado da boa vontade de outras pessoas. Aparentemente, eu não era a única que havia sido usada. Havia um padrão de comportamento que eu nunca tinha percebido porque estava no meio da situação. Minha família tinha o hábito de se aproveitar da generosidade dos outros, sempre com desculpas e justificativas que pareciam razoáveis na superfície, mas que no fundo escondiam uma mentalidade parasitária. O post viralizou na nossa cidade. Em questão de horas, centenas de pessoas haviam compartilhado, comentado e reagido à história. E o mais gratificante, a narrativa que minha irmã havia construído sobre ser a salvadora da família começou a desmoronar publicamente. Pessoas que antes elogiavam minha irmã começaram a questionar as versões que ela contava. Amigos que acreditavam que ela estava bancando as contas da casa descobriram que, na verdade, ela estava vivendo de graça às custas de outra pessoa. A imagem de filha heroína que ela havia construído começou a ruir.
Nos dias seguintes, as tentativas de contato se intensificaram. Agora não eram mais só pedidos para eu voltar a pagar as parcelas. Eram também tentativas desesperadas de controlar os danos da exposição pública. Mensagens pedindo para eu deletar o post, prometendo que iríamos conversar e resolver tudo em família. Mas eu não estava mais interessada em conversas. Eu havia tentado conversar antes e fui expulsa da família. Agora que a situação financeira deles estava complicada, de repente eles queriam diálogo? Agora que a reputação deles estava sendo questionada publicamente, de repente eu voltava a fazer parte da família? Era tarde demais. Eu havia descoberto quem eles realmente eram, e eles haviam mostrado o que realmente pensavam de mim. Não havia volta. Mantive o post no ar e continuei ignorando as tentativas de contato. Algumas semanas depois, soube através de conhecidos em comum que o banco havia iniciado o processo de execução da dívida. Meus pais haviam tentado negociar, mas não tinham condições de assumir as parcelas em atraso nem de quitar o saldo devedor. A casa ia ser leiloada. Minha irmã, que durante meses havia vivido confortavelmente na casa se passando por salvadora da família, de repente se viu obrigada a procurar outro lugar para morar. As postagens nas redes sociais sobre ser abençoada por poder ajudar a família pararam abruptamente. Agora ela estava de volta à realidade de ter que se sustentar sozinha. Meus pais, que haviam me tratado como descartável, agora estavam enfrentando a possibilidade de perder a casa onde moravam há décadas. A decisão de me expulsar da família estava custando literalmente o teto sobre suas cabeças. Durante todo esse processo, eu não senti nenhum pingo de culpa ou remorso. Pelo contrário, sentia uma sensação de justiça sendo feita. Durante anos, eu havia sido a filha responsável, a que sempre ajudava, a que sempre se sacrificava pela família. E, em troca, havia sido enganada, difamada e descartada. Agora eles estavam colhendo as... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.